Opa, e agora vamos ao review do capítulo 231 de Jujutsu Kaisen. A parte 9 já, da batalha decisiva na Shinjuku inabitada infestada de demônios. Tem uns gatos brigando aqui do lado, tá? Mas não tem nada que eu possa fazer. Mas vamos lá. A frase do gag dessa semana é sobre o anime, tá? É sobre a zoeirinha com o Gojo lá. O gag zoando o Gojo. Então vamos seguir pro capítulo. O capítulo começa com uma nota do editor dizendo que uma prova surpresa, né? A prova surpresa do Kusakabe. E aí o Kusakabe pergunta: aí, quem foi que já tomou um golpe sério do Gojo, né? Um soco sério do Gojo. E aí a Maki, ela faz uma a Maki faz uma cara esquisita. A cara esquisita aqui. E aí o Panda. Esse quadrinho é meio esquisito, porque parece que é tanto o Panda quanto o Inumaki que estão falando a mesma coisa, né? Mas eu acho que a primeira parte do Panda, a segunda parte do Inumaki. O Panda fala que eu já soquei ele seriamente uma vez, né? E aí o negócio aqui parece que o Inumaki tá falando, né? Mas não acabou encostando nele, né? Por causa do ilimitado. E aí o Yuji, ele fica sem ação. E o Yuta, ele levanta a mão. E ele fala que eu já, se socado seriamente, né? Você quer dizer tomando um ataque do limitado? Então eu já. E aí o Hakari levanta a mão, eu também. E aí o Kusakabe ele fala, né? O punho dele é melhorado com energia amaldiçoada. E no momento do impacto, o azul, ele repetidamente ele absorve o espaço ao redor. Aí ele faz o gesto com a mão, né? Como se Interessante essa técnica. Ele usa manoplas, né? O Gojo usa manoplas de azul, usando a técnica dele. E aí o Hakari ele fala, né? Que não é só mais forte do que. E não é só mais forte, né? Parece que você foi atacado por um contra-ataque depois de se preparar para um ataque normal, né? É terrível. E a Kirara pergunta se doeu. E aí o Yuta e o Hakari eles falam que fez eles vomitarem, né? E eu vi um compilado disso aí. É verdade, o Gojo normalmente quando ele deu um socão na Uraume e no jogo, né? Eles vomitaram. Eles vomitaram sangue. É verdade isso. E aí o Yuji, ele ficou sem ação porque ele tava tendo um flashback, né? Ele tava tendo um flashback do Nanami. E aí ele fala que o Nanami disse alguma coisa sobre isso também. E aí a gente começa com o flashback do Nanami. Ele falando que se você pretende continuar sendo um feiticeiro, né? Em algum momento, né? Não se compare com o Gojo. Não se compare com o Gojo. E aí... o Nanami ele fala que aquele homem, né? Ele consegue produzir ataques críticos como se eles fossem o seu soco normal, né? O seu soco normal. Enquanto eu tenho dificuldade para causar eles no começo, para começo de conversa, né? Aí ele fala que botando de forma prática aqui, né? Você não pode competir com ele. E aí o Ino, ele baixa o capuz, né? Assim, se ele estivesse lembrando, tá com saudade do Nanami. A gente ainda não descobriu o que ele disse, né? Pros caras naquele momento sobre o Nanami. Se o Nanami deixou alguma coisa assim. Eu acho que isso não é importante o suficiente para voltar, mas eu queria que voltasse. E aí o Kusakabe ele fala, né, o que eu tô tentando dizer, né, é que daqui pra frente, né, eu não faço a menor ideia do que o Gojo tá fazendo, então não perguntem. Vai parar com a explicação ou ele vai continuar especulando? Vai continuar especulando com certeza, né, porque o Gege tá jogando essas teorias pra gente. Ele sabe que a gente fica fazendo teoria. O cara o Gege tem a nossa idade praticamente, véio. Se eu não me engano. Ele sabe, ele deve ficar fazendo teoria também. E aí a gente corta pra luta. E o Gojo tá arrastando o Sukuna, igual o Broly tava arrastando o Goku. No filme do Broly. Arrastando o Sukuna no chão. E nessa parte é interessante, né? Porque ele tá arrastando o Sukuna. Parece que ele tá arrastando, segurando pelo punho, né? Mas nesse momento aqui parece que ele tá usando o azul. Por causa do gesto com a mão. Eu tenho a impressão que ele tá usando o azul. Igual daquele jeito que ele segura a Rico Amanai. E o Yuji também no começo, né? Que ele segura eles assim, pelas costas, segurando azul, usando azul. Eu acho que é isso. E aí ele arrasta o Sukuna no chão
ele segura o Sukuna e ele joga o Sukuna junto com os estilhaços que ele causou no chão. Nesse momento que ele ia arrastando o Sukuna, ele estava marcando todo o chão, os pedaços do chão com o azul para esmagar o Sukuna. Bem interessante. O cara faz porra, não lembro o nome da técnica lá do Pain. O cara faz aí o meteoro lá. E aí depois que ele joga o Sukuna, né? Ele ativa a técnica dele com o punho fechado. E aí todos os escombros eles esmagam. Eles vão para esmagar o Sukuna. É bem interessante essa técnica aí. Isso ficaria maneiro um jogo, hein? Um jogo de luta. Mas vai demorar para sair esse negócio. O Sukuna ele quebra, ele sai de dentro. Ele quebra os escombros. Isso aí parece com a técnica máxima que o Gojo usou no anime também. A técnica com a descarga máxima do azul que ele usou contra o Toji, né? Parece um Rasengan gigante. Bem parecido. E é engraçado que nisso, né? O Sukuna ele pula de dentro do meteoro, né? Da esfera. Ele vai pra cima do Gojo e o Gojo já prepara um chutão pra acertar a cabeça do Sukuna. Só que o Sukuna ele se esquiva, ele abaixa pro chão. A gente vê a esfera do azul, flutuando, né? Dá pra ver, um pouquinho acima do Sukuna, sem os escombros, na verdade, é bem interessante. E aí, quando o Sukuna ele se desvia, ele abaixa, né? Ele se desvia, ele percebe que tem uma coisa vindo por cima. Essa parte é bem maneira. Porque mais uma vez o Gojo imitando o Broly aí do filme original, lá de 93, ele tenta esmagar o Sukuna, a cabeça do Sukuna com um chutão. O Rock Lee é um golpe desse aí também, né? O Rock Lee é um desse aí. E aí o Sukuna, a gente vê, quando o pé tá acertando a cabeça do Sukuna, né? O chakra da arma ele começa a ficar escuro. E aí, o Sukuna se desvia, eu acho. Não. Ele se desviou. Ele começou a usar a amplificação de domínio. Aí. Ele notou que o pé estava vindo, que ele ia tomar um chute do ilimitado. E aí ele se desvia, ele dá um mortal no ar, né? Ele se desvia e aí ele já arma para ir fazer a mesma coisa contra o Gojo. Esse painel é muito foda aqui do Sukuna. O Sukuna preparando um chutão, né? A gente vê a gente por baixo. Ele preparando um chutão. O chakra da arma ficou escuro, a gente explica depois. E nesse momento, quando ele baixa o pé, tem 4 Gojo atrás dele. É o Gojo usando o ataque do Killua. Usando o ataque do Killua, da miragem, né? Da miragem de velocidade. É igualzinho, é o mesmo painel. É bem parecido. O Gojo usa esse negócio. E aí, o da frente, ele vai pra atacar o Sukuna com as costas da mão assim, dá um socão, né? Tem 5 atrás do Sukuna. E aí o Sukuna vai e segura a mão do Gojo original. Ele fala, te peguei, né? E aí o Gojo fala, ops. E aí o Sukuna segura a mão dele e vai pra dar um socão e o Gojo se defende com a mão. Como é que ele fez isso? Isso não parece ser Isso é só uma miragem de velocidade? O cara tá nesse nível, acima do Sukuna? Ele consegue confundir os sentidos do Sukuna só com velocidade, cara? Que técnica é essa, né? Pelo que o Sukuna explica mais pra frente, eu acho que isso não é... Eu acho que isso é alguma emissão de energia amaldiçoada, acho que não é técnica do limitado, não. Mas o Sukuna dá um socão na cara dele, né? Mesmo ele defendendo, ele ainda voa longe. O Gojo, ele sai voando longe. E aí ele consegue se segurar num semáforo. Ele fica em cima do semáforo. Esse semáforo no Japão é gigante. Os semáforos daqui são pequenos. Mas esse semáforo dá pro Gojo ficar em cima, inclusive. Aguenta ele. Ele fica em cima do semáforo igual o Homem-Aranha. Bem maneiro. Olha o Gojo Aranha aí, ó. Ele fica em cima do semáforo e a gente vê a tomada até o Sukuna. O Sukuna vem caminhando, né? Vem caminhando na direção dele. O Chakra Dharma voltou a ficar normal. Esse negócio aqui, esse painel aqui parece que eu não acho que o Geg tá usando o modelo 3D aqui não, hein? Não acho que o Geg tá usando o modelo 3D aqui não. Isso aqui parece ter sido desenhado.
O cara deve ter arrumado uns assistentes, né? Porque parece ter sido desenhado isso aqui. É óbvio, né, que ele copiou o poste e colou várias vezes. Mas parece ter sido desenhado o poste. Parece. E aí o Sukuna vem caminhando na direção do Gojo. Ele tá meio soturno assim, né? Não dá pra ver o rosto dele. E aí a gente volta pro Gojo explicando, né? A palavra tesouro, né, que é usada no cântico para manifestar o Mahoraga, junto com essa roda, representa a completa circulação e harmonia. Circulação, né? Vai entrar uma musiquinha aí nas notificações. E ele fala que enquanto o Mahoraga foi atacado, né, a roda começa a girar, começando a adaptação. É o Chakra Dharma. E aí nisso, o Sukuna estava com a cabeça baixa, ele levanta a cabeça e a roda gira mais uma vez. Ela faz um efeito de gast. Aí o Sakabe fala, a roda tá girando, né? E aí o Higuruma ele fala, ele se adaptou? E aí o Gojo pensa, ele fala que o Gojo tá olhando com 6 olhos, né? O momento Sharingan aí. E aí ele fala, né? Quando ele usa essa amplificação de domínio para encostar em mim, né? A roda fica negra. Então eu posso assumir que isso interrompe o processo de adaptação. Aí ele fala que óbvio que ele não pode ativar o domínio dele, né? Mas ele pode ativar a amplificação, provavelmente porque a área do cérebro dele que eu acertei, né? Era a que ficava responsável pelas barreiras, pelas técnicas de barreira. Que eu acertei. Será que o Gojo poderia mirar em outras partes? Será que ele tem como fazer isso? Seria interessante. E aí o Sukuna pensa, né? E para ele impedir, né, a adaptação, ele está usando qualquer coisa além do... Ele não está usando, né, nada além do azul, que aqui em inglês ele chama a lápis, né? É lápis. A técnica, o lapso de técnica dele, que é o azul. Aí ele pensa, né? Isso era para ser esperado. E nisso, nesse momento, porque o Gojo estava testando, né? Ele estava usando o básico, o azul. Ele estava testando. Mas o lance dos clones ainda é bem maneiro ainda. É bem maneiro ainda. O cara, ele consegue, né? Ele consegue. Óbvio que ele consegue usar o negócio para absorver o espaço e se distanciar rapidamente, né? Mas eu acho que ele consegue usar para aumentar a velocidade dele também. Que é basicamente o que o Sakabe falou do soco, né? O soco puxa, ele está indo para frente e ele aumenta o dano. E enquanto ele causa o dano, ele absorve o espaço para causar mais dano ainda. É meio que como se ele estivesse causando vários socos ao mesmo tempo. Bem interessante. Mas é num ponto só, né? É o cometa de Pegasus. E aí nisso tem uma coisa maneira, que parece coisa de filme, né? Que ele estava parado se observando, né? O Gojo estava em cima em cima do semáforo, pagando de Homem-Aranha, e aí o semáforo abre, eles vão pra cima da porrada. O Gojo passa direto, o Sukuna tenta segurar ele, mas não consegue. E aí quando o Gojo ele consegue se ancorar no chão, né? Ele fecha o punho usando o azul. Deixa eu checar aqui, papapá. Ele fecha o punho usando o azul e a gente vê que ele mirou no semáforo que ele estava em pé, que ele estava segurando. Para o semáforo cair na cabeça do Sukuna. É um semáforo gigante. Deve ser uns 50 quilos essa porra desse semáforo. Caiu na cabeça do Sukuna. Mas o Sukuna consegue segurar o semáforo. Ele consegue segurar. E ele se prepara para dar com o semáforo na cabeça do Gojo. E aí tem uma fala aqui, pare, né? Tem um quadrinho aqui, diga, pare. E aí volta pra galera comentando, né? Aí ele fala que ele não tá trazendo uma Mahoraga, né? Ele não tá trazendo uma Mahoraga. Aí a Mei, um painel meio preguiçoso da Mei aqui, né? Porque o Geg, ele nem desenhou a boca. A boca dela não fica do jeito que tá aqui, a boca dela não tá atrás do cabelo, não. Mas tudo bem. Aí ela pensa, né? Aparentemente ele quer dizer que ele se adaptou ao Unlimited Void 5 vezes. O Hakari ele especula que talvez isso signifique que ele precise de várias vezes, né, para poder se adaptar ao ilimitado do Gojo.
Ele precisa para se adaptar. E aí o Kusakabe ele pensa, né? É possível. Considerando, né? Considerando que o quanto esses caras desconsideram do que é impossível, né? Sobre impossível. Os caras estão improvisando na hora. E aí mais uma vez o semáforo abre, os caras estavam esperando. O semáforo abre. E aí o Gojo fala, né? Você tá prestando atenção? Você precisa de 4 rodadas. Total, né? Isso deixa 3. Isso me deixa 3. Faltando 3. Aí ele fala aqui, mas falta 3 rodadas até o Mahoraga conseguir se adaptar ao meu infinito. Ao Mugen, né? E eles estão andando na rua. Tá bem interessante isso aí. Parece que o Sukuna, ele desistiu de partir pro ataque, né? O ataque. Ele tá lutando na defensiva. Foi pra defensiva total. E aí a Mei, o Kusakabe e o Hakari, eles ficam impressionados, né? Com esse negócio. E aí o Yuji pensa, mais uma vez sem ação, né? Ele pensa, só mais 3 rodadas, né? Mais 3 rodadas sobrando. E aí o Sukuna, ele dá uma risadinha, né? Ele pensa, né, que parece que a gente tem uma contagem regressiva, né? Pra quando esse teu sorriso for limpado da tua cara. E aí o Gojo manda um sorrisão. Ele manda um sorrisão e fala, pra você também, né? Pra você também. Porque se o Sukuna conseguir matar o Gojo, ele vai parar de se divertir. Então, de qualquer forma, daqui a 3 rodadas a diversão acaba, né? Felizmente. E esse painel do Gojo sorrindo é muito bom, muito bom. Ele tem mais um painel do Gojo esquisito, né? E ele fala, eu vou derrotar você antes que a roda gire 3 vezes. E aí o Sukuna tá orgulhoso do cara, mano. Parece que ele tá orgulhoso do Gojo, cara. Parece que ele tá vendo uma criança, né? Ele tá orgulhoso, né? Porra, esse é o meu rival mesmo, né? Esse é o meu rival. E aí a Angel, a Hana, né? A Hana, na verdade. Ela vira pro Yuji e ela fala, ele não esqueceu do Megumi não, né? E aí o Yuji pensa, eu acho que talvez ele tenha esquecido. E aí... e aí o Hajime, ele fala, tá tudo certo, pô, deixa ele esquecer, pô. Foda-se o Megumi, que importa é o combate, né? Falta 3, porra, é um combate lendário aí, daí tem 3 rodadas só pro fim do combate. Então esquece o Megumi por enquanto. E aí a Hana fala, não, isso não é ok, né? E aí o editor, ele fala, né, que o contador mortal começa, né? A contagem regressiva pra morte começa. E esse é o fim do capítulo. Tem uma pausa semana que vem, infelizmente. Infelizmente, mas é provável que o capítulo vaze semana que vem, tá? O capítulo vaze semana que vem. Porque já aconteceu antes. O capítulo da semana depois da semana que vem, né? Deve vazar na semana que vem, e semana que vem a gente fica sem capítulo. Porque é quando o oficial vai sair, só no domingo, daqui a 2 domingos, né? Mas esse foi o capítulo, eu achei bem legal. Não teve muita porradaria, mas a ação que teve foi boa, né? O Gag continua aí fazendo referência, tem referência ao Broly. E a gente vê o que ele assistia, né? Assistia. Que ele assistia Dragon Ball, assistia Bleach e assistia Hunter x Hunter. E ele deve estar fazendo referência ao anime do Hunter x Hunter dos anos 90, né, cara? Porque ele deve ter a minha idade, praticamente. Se eu não me engano, é isso. Não, ele é mais velho. O Gag deve ter a idade do... Ele deve ter basicamente a idade do Gojo aí. Ele deve ser um pouco mais velho do que eu. Mas muito bom o capítulo. O Gojo usando o azul como técnica de combate, né? O cara, a gente vê como é que ele enfrentou várias missões sozinho quando ele era moleque, né? Ele era moleque só usando o azul. Que o azul é a parte básica do negócio. A não ser, mas pelo que ele deve entender lá naquela época, né? Só o ilimitado, só o infinito, né? Na verdade, o Mugen, que é o básico, né? Ele tinha que ficar segurando manualmente. Depois ele descobriu o azul. E aí ele estava masterizando o vermelho. Mas muito maneiro. O Kusakabe, ele falou que ele vai desistir, né? Ele vai desistir de explicar, mas eu acho que não. Porque na hora que ele tiver que especular, ele volta. E o Higuruma também, talvez solte umas observações aí. Porque o Higuruma é um gênio, né?
O Higuruma, dessa galera toda, o Higuruma é o mais gênio ainda. É o mais gênio de todos. Tem o Hajime também. O Hajime sendo... o Hajime, ele tá achando irado, né, mano? Ele tá achando irado. Talvez ele até mude o lance de lutar até a morte agora, né? Talvez porque ele tava sozinho, ele ainda tava com a mentalidade do corpo antigo dele, né? Tava morrendo de tuberculose, o cacete, já tinha vencido todo mundo, tava uma merda, era tudo muito longe, não dava pra viajar pra lutar contra o Ryu, porque o Ryu tava muito longe, ele ia morrer de tuberculose antes. Mas agora ele tá num corpo saudável, né? Tá num corpo saudável e tá cheio de gente forte aí. Ele pode ter muito mais lutas. Ele pode ter muito mais lutas que ele quiser desse pobre. Principalmente quando ele começar a ver o resto da galerinha se desenvolvendo aí, né? Porque ele não viu o Yuji lutar ainda. A gente ainda não viu o Yuji lutar ainda. O Chozo deve ter ganhado algumas melhoras aí também, né? Porque agora ele aprendeu a usar as técnicas dos irmãos dele também. A velocidade do Chozo no Rei Alado é muito mais sinistra do que a velocidade normal dele. Então vai ser interessante isso aí. Mas esse é o capítulo. Se você curtiu até aqui, deixa um like, me ajuda bastante. Considera se inscrever, eu tô aqui toda semana. Domingo vai ter um vídeo sobre as técnicas de combate de Jujutsu. Eu vou compilar elas, e vamos teorizar sobre mais técnicas aí, vai ser maneiro. E se o capítulo não vazar na quarta-feira da semana que vem, eu vou botar, aí dá tempo de fazer teoria, dá tempo de fazer vídeo de teoria. Porque tem várias, né? Tem várias. Principalmente esse capítulo. Esse capítulo acabou soltando várias teorias. Mas é isso, a gente fica por aqui e até a próxima, galera. Tchau, tchau.